Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Seguimos com Mateus na última semana do Senhor Jesus, rumo à cruz do Calvário. E essa semana é muito intensa, inclusive um dos textos mais discutidos pelo cristianismo está exatamente neste período, que é o texto de Mateus 24. E nós vamos exatamente para ele. Nós vamos abarcar Mateus 24 e 25 como um todo, porque entendemos ser um bloco inteiro. E, portanto, para que ele tenha sentido, nós precisamos pegá-lo por inteiro, porque, inclusive, haverá partes finais que vão cooperar com partes iniciais. Então, ainda que não tão detalhadamente, por causa da extensão do texto, vamos percorrer a essência dele para que ele possa ser edificante e aplicativo também para os nossos dias e a gente tenha um correto entendimento sobre o que o Senhor quis dizer. Afinal das contas, esse texto, como já falamos, tem sido alvo de muitas discussões. Então diz assim Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ou seja, lembremos que o Senhor Jesus estava no templo, inclusive ensinando. Jesus havia feito até a purificação, porque ele chegou em Jerusalém, aquela entrada, como é chamada de entrada triunfal, né? E o foco dele em Jerusalém é o templo. Obviamente, era onde ele encontraria o maior número de pessoas, principalmente naquela semana. Por quê? Porque era a semana da Páscoa. Todos os judeus vindos do mundo inteiro estavam indo para Jerusalém e o templo, obviamente, era o lugar central. Então Jesus encontraria muita gente, o lugar ideal para pregar a palavra, dar os seus últimos testemunhos antes que acontecesse a crucificação dele. E antes de os discípulos perguntarem, como aparece em Mateus 24, versículo 2, eu gostaria de ler o finalzinho do capítulo 23, porque ele nos fala nas últimas declarações de Jesus, naquele momento em que ele estava trazendo palavras imprecatórias contra a liderança político-religiosa da época. E tem tudo a ver com o texto de Mateus 24 e 25. Veja, Jesus no templo, ele mesmo ainda disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Essas palavras do Senhor Jesus não são por acaso. Com certeza, ele está se dirigindo a algo que virá contra Jerusalém, o castigo do Senhor, a casa ficará deserta. E, portanto, observe que isso tem tudo a ver com o que será dito por Jesus no capítulo 24. Quando os discípulos mostram para ele o templo, falam da formosura, da beleza do templo. E então, no versículo 2, Jesus responde: ele, porém, lhes diz: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Percebe? Eles falam da beleza do templo, Jesus diz: vai cair tudo. E antes disso ele diz: a casa ficará deserta. Ou seja, referindo a Jerusalém. Se referindo, portanto, ao povo judeu. Algo aconteceria. E diante dessas afirmações do Senhor Jesus, com certeza, os discípulos ficaram muito interessados. E no versículo 3, já não mais ali no templo, mas no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado
quando aproximaram-se dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Eles perguntaram aquilo que qualquer um de nós perguntaria. Espera aí, estamos esperando a restauração do povo de Deus. Estamos esperando a glória de Israel. Estamos esperando o Messias sentar no trono. Estamos pensando que isso vai acontecer. E o Senhor está falando de destruição, o Senhor está falando de acabar com o templo, o Senhor está falando de coisas opostas ao que estamos esperando. Obviamente eles ficaram perplexos, provavelmente até meio angustiados, porque agora eles estavam confusos. O que a gente tem que esperar? Se a gente está aqui esperando a glória por causa do Messias, não era essa a promessa? A promessa antiga que os profetas fizeram, principalmente Isaías, não era uma promessa de restauração, como diz Isaías, capítulo 11. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Versículo 10. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Eles estavam esperando algo glorioso. O fim de uma submissão de Roma, o fim de um sofrimento por parte de tantas nações que naquele momento era o Império Romano, mas várias nações se apossaram de Jerusalém, da Judéia. Ele está esperando algo glorioso. E agora Jesus fala de cair o templo, mas cair o templo é a principal representação da presença de Deus no meio do seu povo naquela época, né? Então, por que caiu o templo? Então, observe que essa pergunta, ela é muito importante e ela estava incomodando, né, os discípulos. Eles vão fazer isso, essa pergunta, outra vez depois. É interessante que apesar de eles terem entendido o Evangelho durante os 40 dias que o Senhor Jesus esteve com eles, eles ainda estão interessados na volta, no fim, na conclusão. Em Atos capítulo 1, versículo 6, um pouquinho antes do Senhor Jesus subir aos céus, o texto diz que então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Observe que eles ainda estão interessados com essa restauração. Aqui a preocupação deles é quando vai cair. A preocupação em Atos é quando vai restaurar. Então observe que as duas coisas são reais. A pergunta deles é sobre o fim daquele período, ou seja, a queda de Jerusalém, mas depois eles dizem assim, e a restauração? Então, as duas questões devemos estar com elas na cabeça quando lemos Mateus 24, 25. Por quê? Porque são, de fato, o começo e o fim de um período. Né? É o começo e o fim de um período. Devemos lembrar que no Antigo Testamento, quando fala de salvação, de Messias, de restauração, quando o texto aborda essas questões, nós temos a impressão que ele está falando de algo que vai acontecer de uma só vez. Ele estivesse falando de algo que ia acontecer em um único momento, né? E tanto que os judeus esperavam que o Messias viesse e pusesse fim à impiedade e ao mesmo tempo restaurasse o reino eterno. E qualquer um de nós, como cristãos, se não tivéssemos o Novo Testamento explicando que essa obra redentora teria um intervalo longo, veja, 2000 anos,
Nós estamos a 2000 anos depois de Cristo. Qual cristão nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, primeiro século, qual cristão imaginaria ou imaginava que demoraria 2000 anos? Pelo menos é o que nós estamos. Ou seja, quando nós lemos a Escritura, a noção, a ideia que nós temos, por causa do nosso imediatismo, é que tudo acontecerá de uma vez só. Ele vem, resolveu, resolvido todas as coisas. Que maravilha. Essa sempre é a impressão. Os judeus tiveram essa impressão, nós julgamos às vezes o judeu por ter errado na sua leitura, só que fazemos a mesma coisa. Quando lemos o Novo Testamento, temos a mesma impressão de que as coisas seriam mais rápidas. E nós, pela própria experiência dos 2000 anos, e aí, obviamente, a nossa leitura do Novo Testamento muda um pouco, né? Imagina uma pessoa do primeiro século lendo o Novo Testamento, recebendo a palavra de Deus, ela esperando algo acontecer. Imagine esse período dos mártires. Eles estavam esperando algo acontecer. E agora, nós, depois de 2000 anos, já lemos com uma atenção diferenciada. Por quê? Porque os 2000 anos faz a gente ter uma forma diferente de esperar as coisas. 2000 anos, né? Então, pelo Antigo e pelo Novo Testamento, nós vamos ver que a obra redentora, ela realmente tem um intervalo. A obra redentora que Cristo realiza ali na cruz do Calvário, mas a consumação ou a conclusão, né? Vamos pensar, a consumação da obra, sem pensar na cruz do Calvário como uma justificação, então ali. Mas a conclusão, porque o desfecho da obra não foi feito ainda, né? Jesus tem que voltar. Ainda estamos em segundo pecador. Ainda somos pecadores. Ainda precisamos lutar contra o pecado. Então não concluiu. A obra ainda não foi feito o desfecho. Senão nós não teríamos mais pecado. É impossível ter a perfeição nesse mundo. Se nós, em algum momento, defendêssemos uma doutrina da perfeição do cristão, então nós estaríamos ignorando o capítulo 15 de Coríntios e ignorando que é necessário ser incorruptível e que Paulo disse que a incorruptibilidade acontecerá por ocasião da volta de Jesus. Então, há um intervalo entre a vinda, sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. Ele sobe aos céus, promete voltar. Então, há um intervalo. Por que isso é importante? Porque é exatamente esse intervalo que vamos encontrar em Mateus 24 e 25. E que a falta de percepção disso, ou o não observar esse intervalo, que é óbvio na própria experiência histórica, né? Estamos há 2000 anos, faz com que a leitura desses dois textos seja também prejudicada. Então o que acontece? Eles estão perguntando, quando vai acontecer isso? Quando é que vai cair o templo? Quando é que Jerusalém ficará deserto? Quando isso vai acontecer? Jesus dá uma série de sinais. Eu vou mencionar ainda, não detalhar, mas vamos mencionar. Mas uma resposta bem objetiva de Jesus é, quando o templo vai cair? Quando essas coisas vão acontecer? Jesus responde no versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Opa, peraí. O templo vai cair quando? Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, sim, o Senhor Jesus está respondendo a uma questão inicial importante, que é a questão da queda de Jerusalém, que nós, como já mencionamos, vimos que no final do capítulo 23 já é dito isso, né? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então, a princípio, nós temos que entender que Jesus se refere a um juízo sobre os judeus que estavam há muito tempo, né, matando os profetas, vão matar Jesus e vão negar, vão ter um coração endurecido. Paulo vai falar sobre esse endurecimento do coração dos judeus no capítulo 11 de Romanos. Veja que os textos estão bem conectados. Ou seja, não há uma divergência naquilo que um está ensinando em relação ao que o outro está ensinando. Ele diz no capítulo 11, versículo 11 de Romanos. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo,
e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, os judeus já são considerados por Paulo como um povo caído. Observe que Paulo não está considerando como vai acontecer. Paulo já está considerando como aconteceu. Não é a queda de Jerusalém. Paulo não viu a queda de Jerusalém. Paulo morreu antes. Mas ele está considerando já, porque ele viu, ele tem a percepção de sua geração dura de coração. Os judeus não se convertem. Acontece de alguns se converterem, sim. Os 3.000 primeiros se converteram, depois acrescenta, vai para 5.000. E são judeus, todos são judeus. Paulo consegue, pregando o evangelho pelo mundo, muitos judeus, mas é notório no próprio ministério do apóstolo Paulo que, em geral, falando da grande maioria, os judeus fecharam o coração. Tanto que em Atos diz que Paulo pregando para os judeus, e os judeus, em vez de receber, estavam perturbando, estavam reclamando, estavam falando mal da pregação do apóstolo Paulo, ele então sacode os pés e diz assim: agora eu me volto para os gentios. Ou seja, ele viu na dureza de coração dos judeus um sinal para que ele se voltasse aos gentios de fato e o seu ministério fosse exercido entre os gentios. Então, o apóstolo Paulo começa a pregar focando nos gentios, não nos judeus. Então, o que a gente observa? Que os textos estão em plena conexão. Vamos voltar aqui a Mateus 24. Nós temos paralelo a Mateus 24 um outro texto que vai ser mais esclarecedor, que é o texto de Lucas. Porque o que acontece em Mateus 24 é que ele começa a dar sinais. Isso vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Nós não queremos nos prender nos sinais, tá bom? Por quê? Tentar detalhar os sinais e dizer quando aconteceu isso, ou quando aconteceu aquilo, ou quando aconteceu aquilo outro, termina sendo um pouco de ousadia, tendo em vista que nós podemos encontrar muitos eventos históricos parecidos, semelhantes. Então é melhor a gente não arriscar. Então, considerando que é melhor não arriscar pegar eventos específicos e dizer quais deles foram, né? A gente sabe que os sinais devem acontecer. E os sinais, em geral, envolvem guerras, envolvem fome, perseguição. Só que se você ler a história desde aquela época ali, os apóstolos começam a pregar, já começa a acontecer perseguição. Quando vai se aproximando de 70, as guerras. Decorre das guerras normalmente a fome, porque a guerra traz inflação, a guerra traz muitas mortes, e consequentemente também doenças, né? A guerra traz a morte de muitos homens, então as mulheres ficam desamparadas, né? Então a fome. Então uma série de eventos vão acontecer desde aquele período. E isso a história toda vai estar cheia disso. Então a gente não vai focar nesses detalhes. Todavia, ele diz assim em Lucas, tá? Um paralelo de Mateus 24, a partir do versículo 15, nós temos em Lucas 21, a partir do versículo 20. Eu vou ler Mateus e logo vou para Lucas. Mateus é mais enigmático. Mateus diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem ler entenda, veja, ele é bem enigmático. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Aí essa palavra ela é importante. E nós vamos mencionar o porquê. Haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não estivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos,
tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim haverá de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, observaram o texto e viram a referência ao lugar santo, né? A forma como ele fala de um período de tribulação e se refere a isso acontecendo no lugar santo. Como disse, Mateus é enigmático. Se você ler só Mateus, você talvez dê asas à sua imaginação. E aí é importante a gente ir para o texto paralelo, que é o texto de Lucas 21, versículo 20, porque o sinótico dos evangelhos, o Lucas, ele é bem explícito. Bom, Lucas está escrevendo para gentios, né? Mateus para judeus. Então, a probabilidade de ele ter sido explícito de propósito, porque os gentios de forma alguma iriam estar atentos a esses detalhes que os judeus estavam, por causa que se tratava da sua pátria, né? Então Lucas diz assim, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Ou seja, Lucas já leu e entendeu, e ele já explicou para a gente o que é o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Ele explicou. É Jerusalém sitiada de exércitos, e saber que está próxima à sua devastação. Então, a explicação de Mateus 24, o versículo 15, se encontra em Lucas 21, versículo 20. Então isso facilitou a vida da gente um monte, né? Não precisamos fazer um exercício de interpretação daquele versículo, porque já foi dado pela própria Escritura. Daí a gente tem uma regrinha hermenêutica muito importante que diz que a Escritura explica a própria Escritura. Alguns cristãos têm uma ideia que existem livros especiais de teologia que só grandes teólogos têm acesso e por isso só eles conseguem interpretar bem a Escritura. Na verdade, não existe nada disso, tá? É fato que vamos encontrar informações históricas extrabíblicas aqui, ali e acolá, mas a essência, tudo o que nós precisamos para interpretar a Bíblia está na própria Bíblia. Se você não tiver acesso a esse material extrabíblico, você não está prejudicado na interpretação da Bíblia. Você enriquecerá. Enriqueci algumas compreensões por causa desse material extrabíblico, mas a própria Bíblia explica a si mesma. Tudo que é essencial, ou seja, tudo que Deus quis que nós compreendêssemos, ou seja, toda a Escritura que, sendo palavra de Deus, Deus quer que a gente compreenda, Ele deu de um jeito que a gente consegue só com ela já entender. Então, se você tiver a Escritura, a própria Escritura vai interpretar a si mesma. Aí você pode dizer, tá, mas ela está traduzida. Sim, é verdade. Quanto maior a tradução, mais provável que você não tenha grandes prejuízos. Mas mesmo assim, uma coisa ou outra pode passar desapercebido e também não serão grandes prejuízos, né? De qualquer forma, a Escritura explica a si mesma. Claro que a gente está falando dos textos na língua original, o hebraico e o grego, tá? Mas, mesmo no texto traduzido, sendo uma boa tradução, fará com que você tenha uma grande, uma ampla, né, compreensão correta dos textos. Então você procure ler a Bíblia toda, não partes dela. Aí você vai ver que ela mesma vai se explicando. Então, versículo 21, do capítulo 21 de Lucas, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontram dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem no campo não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo. Então ele está se referindo a quem? Aos judeus, tá bom? Este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem.
Jerusalém será pisada por eles. Olha, esse versículo é importantíssimo. Observe que, diferente de Mateus, Lucas dá uma afirmação que determina tempo da tribulação dos judeus. Em Mateus, nós encontramos apenas, haverá uma grande tribulação, como nunca houve, e aí fala, né, do sofrimento que aparecerá, e depois fala que depois virá o Filho do Homem. Mas ele não nos dá uma noção mais precisa de tempo. Claro que Lucas também não fala dia, mês e ano, né? Mas ele dá um pouco mais de detalhes que nos ajudam a ter uma noção temporal, ainda que não, como disse, precisa. A noção temporal é: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Você percebe que só em ler esse versículo você tem uma noção temporal? É claro, hoje mais do que nunca. Por quê? Na época eles já saberiam. Os judeus seriam espalhados pelo mundo, tá? Isso duraria um tempo significativo, porque precisaria se completar o tempo dos gentios. Não sabemos exatamente quanto tempo significa isso, mas significa que haverá um tempo, porque o tempo dos judeus também passou. E esse texto de Lucas faz a gente ver mais ainda a proximidade do texto de Paulo em Romanos capítulo 11. Quando ele diz, eu vou repetir o versículo 25, Romanos 11, 25. Ele diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, ele fala, do mesmo jeito que Lucas, que o endurecimento dos judeus levaria um tempo e que estava associado à plenitude dos gentios. Os gentios teriam o tempo deles. Quando chegasse na plenitude, o seu máximo, então algo mudaria. Percebe? Algo mudaria. Então, Lucas nos ajuda a interpretar melhor o texto de Mateus. E observe, quando Jesus disse, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, o texto inteiro está ali, certo? Mas ao mesmo tempo a gente vê que a plenitude dos gentios não se cumpriu no primeiro século. A plenitude dos gentios, ele está falando dos judeus. Ele não está falando da salvação de todos os judeus, ele está falando da plenitude dos gentios. Nós vamos encontrar no primeiro século, no final, Apocalipse. Mesmo quem interpreta que Apocalipse foi antes da queda de Jerusalém, que não concordamos, mas mesmo quem interpreta, nós vamos ter o último livro, provavelmente Apocalipse. Nós entendemos que foi no final do primeiro século. Mas nós vamos ter, historicamente, uma série de eventos relacionados ao cristianismo, à perseguição, à era dos mártires. E nós não vamos ter nenhuma forma de encaixar no primeiro século a plenitude dos gentios. O que seria a plenitude dos gentios? Vamos lá. Se nós considerarmos como o auge do império, o império só veio a cair realmente no final do quarto século, né? Ou, na verdade, considerando aqui quinto século, né? 476 a queda do império, 410, que seria o início do quinto século, a queda de Roma. Então, não está no primeiro século. O primeiro século foi conturbado, passou por vários imperadores perturbados. Perseguição começou a se tornar mais intensa já na segunda metade, pós queda de Jerusalém. Então, esse versículo não se encaixa em nada que tenha acontecido no primeiro século. Ele não se encaixa. O que nós vamos ter, então? Jesus dizendo que haverá uma grande tribulação que nunca houve na terra. Ao mesmo tempo, ele está se dirigindo a juízo sobre os judeus, porque inclusive os judeus eles negaram a Cristo e mantiveram o coração endurecido. Observe a associação. O juízo de Deus
aos judeus com o que Paulo diz, o endurecimento dos judeus. Então, o juízo do Senhor por tudo que eles fizeram no passado, né, negando a pregação dos profetas, e culminando com não só a morte de Cristo, mas o endurecimento, porque depois da ressurreição, Pentecostes, os judeus mantiveram o coração endurecido ainda. Então o juízo vem por toda essa dureza de coração dos judeus. E ele diz que essa dureza de coração vai durar o tempo dos gentios, até que chegue a plenitude. Então nós temos um período, e que não é curto. Não é curto mesmo. Então como é que a gente encaixa Jesus dizer que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça? Entendo que, assim como no Antigo Testamento, quando você lê a obra redentora, a vinda do Messias, a instalação do reino, a restauração, tem a impressão no Antigo Testamento de que ele está falando de um evento único, de um evento só, de um evento que aconteceria em um só momento. E não era. A gente estava errado. Quem lê o Antigo Testamento e teve a impressão de que a salvação aconteceria em um só momento, inclusive a restauração da criação em um só momento, sabe que não é. Por quê? Porque nós hoje estamos há 2000 anos e Jesus morreu, da morte e ressurreição de Jesus, ou seja, do começo ele consumou a obra redentora com a justificação, mas ele não voltou e não restaurou ainda a criação. A criação ainda não está restaurada. E a gente tem então a noção correta de que ele, no Antigo Testamento, estava se referindo a um período. E hoje é amplamente difundido isso no cristianismo, que a correta compreensão da salvação que estava anunciada no Antigo Testamento não dizia a respeito de um único momento, mas de um momento muito mais longo, de um período, né? Como nós estamos há 2000 anos esperando a volta de Jesus para dar o desfecho dessa obra. De forma semelhante, nós podemos dizer que Jesus estava se referindo em não passar a esta geração sem que tudo isso aconteça, como ao início do processo, e não à obra como um todo. Ou seja, Jerusalém ia cair naquela geração. Caiu, né? 70, a geração ainda deles. Jerusalém caiu naquela geração, toda aquela confusão, e tudo o que aconteceu de ruim, né, que veio sobre os judeus, aconteceu naquela geração. Mas o texto que fala da plenitude dos gentios como o desfecho do juízo não foi naquela geração. E aí, por isso, a grande tribulação. A grande tribulação. Lembre-se que Lucas, como nós já lemos mais uma vez, no versículo de número 24, ele diz que serão levados cativos para todas as nações até que o tempo dos gentios se complete. Então, o que acontece com os 70? A destruição, a partir dali eles se dispersam. E os judeus são cativos para todas as nações. Isso dura. Não sei se você sabe, mas os judeus ficaram dispersos entre as nações que viveram aos pés dos gentios, ou seja, várias perseguições aconteceram ao longo desse período, até a restauração do Estado de Israel, que só aconteceu recentemente, em 1948. Ou seja, de 70 a 1948, os judeus estavam exatamente como diz o texto de Lucas. Exatamente. Eles estavam cativos entre todas as nações. Eles estavam sem terra. Eles estavam sem pátria. Eles eram um povo espalhado pelo mundo, mas eles não eram uma nação. Eles perderam tudo. Perderam o templo, perderam o governo, perderam a terra. Portanto, eles não eram uma nação. Então observe que aí começa a fazer mais sentido o texto. Porque o texto vai dizer que depois da grande tribulação é que ele começa a falar da volta de Jesus. E aí começa a fazer sentido, porque Mateus 24 e 25, ao mesmo tempo que fala da destruição de Jerusalém, fala que no final aconteceria a volta de Jesus. E ao ignorar que a grande tribulação dos judeus tenha durado todo esse tempo, ou seja, não foi só 70 a grande tribulação. A grande tribulação começou, por isso Jesus disse, não passará essa geração sem que aconteça. Começou lá em 70. A obra, a palavra de Deus se cumpre ali. Mas é um período.
E esse período longo vai até praticamente nossos dias. 1948 está a poucos anos de nós. E aí sim, a gente consegue fazer uma ponte entre a tribulação dos judeus, uma grande tribulação, até porque, observe, em toda a história humana, nenhum povo ficou 1878 anos, que é de 70 até 1948. 1878 anos em cativeiro. Inclusive, existindo, né? Povos deixaram, se misturaram, muito menos do que isso. E olha o tanto de tribulação, olha o tempo que ficaram cativos. E nenhum povo passou por isso. De fato, é a tribulação singular, né? A maior tribulação de todas. Então, entendendo que a grande tribulação que Jesus se refere contra os judeus está se referindo a esse período inteiro, começamos a ter melhor conexão entre os versículos seguintes. Quando ele diz, em Mateus 24, 29, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu em poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor e trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Bom, em paralelo a essa vinda de Jesus, né, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com muito poder e glória, devemos lembrar o texto de Atos, quando os discípulos viram Jesus subindo, né? Versículo 10, Atos 1, 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para a altura? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. E lembre-se que pouco antes, nós já lemos o texto, eles perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Então, a questão que envolve tribulação judaica, volta de Jesus, estão muito associadas. As duas questões estão intimamente associadas. O fim da grande tribulação está associado com a volta de Jesus. Não há um tempo determinado, minha gente. Então, por favor, marca dia, mês e ano, em hipótese alguma. Todavia, não dá para negar que a grande tribulação judaica está associada com a volta de Jesus. E para que isso fique mais claro ainda, lembrem-se do que o próprio apóstolo Paulo diz, que isso, a grande tribulação, né, o endurecimento em parte a Israel, seria até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Então observe que Mateus, Lucas deixa mais explícito, e Paulo e Romanos, todos eles apontam para uma associação entre uma tribulação, que é um processo, é um período, melhor dizendo, a tribulação que é um período longo, e o fim dela associado à volta de Jesus. E a gente consegue resolver o dilema da questão que Jesus trata, não passar essa geração, considerando que é exatamente o início do cumprimento da profecia. Ou seja, a tribulação dos judeus dá início no primeiro século, sim, que é exatamente a queda de Jerusalém. E aí, a partir desse texto, né, é que Jesus vai começar a contar as parábolas. Com isso a gente não vai pegar certos detalhes, mas as parábolas que falam de estar pronto, né? Obviamente os judeus deveriam estar prontos, porque inclusive Jerusalém cairia, e os cristãos deveriam estar prontos para a volta do Senhor Jesus. E por que então eu peguei o texto até 25? Porque depois que ele associa o fim da grande tribulação à volta dele e começa a falar de estar pronto, né? Que são as três parábolas que aparecem do servo, bom servo, servo mau, das virgens e da parábola dos talentos, ele fala da sua volta. Quando vier o Filho do Homem, capítulo 25, versículo 31 de Mateus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações, veja, não são mais judeus,
serão reunidas em sua presença. E aí ele começa a falar sobre o julgamento. E no finalzinho, versículo 46, ele diz: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então observe que acontece. Primeiro, começa queda de Jerusalém, grande tribulação, período grande, longo de grande tribulação, restauração do povo, isso aconteceu em 1948, com pós, né, guerra, lembre-se que praticamente o fim da grande tribulação judaica foi terrível, né, o Holocausto. Né? Qualquer pessoa que assistir um filme sobre o Holocausto vê quão terrível foi o fim da grande tribulação, e Israel posteriormente, né, depois da guerra, é restaurado, né, como disse em 1948. Então, nós temos o período da grande tribulação, e pós-período de grande tribulação, que não é dito quanto tempo durará, o Senhor Jesus volta. E aí ele associa a volta de Jesus a destino, inferno e vida eterna. Né? Castigo eterno e vida eterna. Então, assim a gente consegue ler Mateus 24 dentro de uma cronologia que faz sentido. Faz sentido cada palavra. Tanto a palavra de Jesus não passará essa geração, sem que tudo isso aconteça, quanto faz sentido o fato de Jesus dizer ele viria do jeito que ele subiu, como dizem Atos, ele também voltaria. Então tudo se encaixa perfeitamente quando a gente percebe que a grande tribulação é um período bem longo mesmo. E assim a gente é confortado com o fato de que coisas já aconteceram e outras estão por acontecer. E o texto ele não só tem a sua aplicabilidade para a época, mas também para o nosso tempo. Tudo se encaixa bem direitinho e a gente consegue associar o texto de Mateus, Lucas, com o texto de Romanos capítulo 11, que também se refere a esse período de endurecimento e também de plenitude dos gentios. Quando é a plenitude dos gentios? Bom, se considerar o fim da grande tribulação como o período da plenitude dos gentios, então este seria o período da plenitude dos gentios, que está se acabando. Bom, se for fazer uma análise um pouquinho histórica, a gente pode dizer que estamos no fim do cristianismo de fato. Né? Algumas pessoas já até ouvimos há alguns anos afirmarem que de fato nós estamos vivendo uma era pós-cristã. E faz sentido porque, se você observar, o cinema está uma porcaria, um lixo, bem anticristão. Os governos também bem anticristãos. O próprio cristianismo, né, pensando nas entidades físicas, né, as igrejas físicas, estão apostatando. Né? Já temos de tudo que você imaginar dentro das denominações, estão apostatando. O cristianismo se acabou na Europa, se acabou nos Estados Unidos praticamente, está se acabando também. Há um avivamento aqui, outro ali, uma coisa muito localizada. Em grande medida a gente pode falar muito mais de uma apostasia, porque as denominações estão se entregando a todo tipo de doutrinas absurdas, né? E você só precisaria pesquisar um pouquinho e ver que nós estamos vendo uma apostasia mundial, né? Que começou ali na própria Europa, né? Então a gente pode ver que a gente está vivendo uma era bem pós-cristã, ou está acontecendo, né? Então parece que a plenitude dos gentios aconteceu, o que agora nós estamos vivendo é uma era pós-cristã. Né? Isso vai aos pouquinhos se confirmando pela forma como próprias notícias vão nos informando da perdição do cristianismo visível. Bom, é triste, mas do outro lado a gente tem uma aplicação boa. É que a volta do Senhor Jesus é atrelada a tudo isso, né? E a gente se conforta com a certeza de que Jesus há de voltar. Bom, a gente não tem como afirmar quantos anos, nem que tempo, de forma alguma, mas o Senhor Jesus disse, observem os sinais. Eles indicam alguma coisa, né? Eles têm o propósito de indicar. Então, a gente vai observando aquilo que o Senhor nos ensinou. 2000 anos de história deveria, e com certeza, são muita informação que para nós deve ser considerada importante, não despreze, né? São 2000 anos em que Deus tem com certeza cumprido sua vontade, sua palavra, porque Deus é o Senhor da história, né? E aí o cristão tem que olhar para ela desse jeito, né? Se a gente ignora toda a história, aí a gente com certeza vai interpretar errado muito da Escritura, tá? Então se conforte na certeza, o Senhor Jesus com certeza está para voltar. E se prepare. Esse é um ponto importante que nós não queremos tratar agora,
porque o nosso propósito é tratar um panorama da questão da profecia de Mateus 24. Esse panorama é o nosso objetivo, tá? Então, nesse panorama, nós temos as parábolas, que a gente não tratou nenhuma delas, podemos fazer isso depois, uma por uma, mas as parábolas nos falam exatamente sobre se prepare, esteja pronto, porque você não sabe quando virá, né? Todas as parábolas, elas mencionam essa mesma ideia, você não sabe quando virá, então esteja pronto. Estando pronto, ele pode vir a qualquer momento, você estará pronto, né? Então, tudo o que está acontecendo nos conduz a esse conforto, mas ao mesmo tempo a uma exortação. Opa, fica pronto. Uma outra coisa interessante é que quando se fala de todo olho verá a volta de Jesus, até antes do advento da internet, talvez o mundo zombasse e dissesse assim, como que Jesus vai vir e todo mundo vai ver? Na época, poderíamos pensar num mundo bem mais diminuto, né, concentrado entre Europa e Ásia, mas hoje nós estamos do outro lado, né? Então como é que uma pessoa que está exatamente no lado oposto do planeta conseguiria ver Jesus vindo em Jerusalém? Claro que a volta de Jesus será em Jerusalém, sem dúvida alguma. Jerusalém é o marco, né? Então Israel é sim o marco central, o ponto de referência, não tem como negar. Jesus não vai vir no Brasil, né? Jesus vai vir em Jerusalém. Então, como o mundo todo verá? Interessante que hoje nós podemos ver isso de uma forma bem simples. Deus pode fazer de formas variadas. Sabemos que Deus tem o poder para fazer como Ele quiser. Mas a história testifica como isso é plenamente possível de formas até ordinárias, até simples. Porque hoje, com o advento da internet e o uso praticamente da população mundial do celular conectado 24 horas, qualquer pessoa no planeta saberá da volta de Jesus instantaneamente. Lembre-se daquele triste evento da queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Eu lembro muito bem que o mundo parou para assistir aquilo dali. E ao vivo. O mundo parou para assistir aquele evento triste ao vivo. Todo mundo viu ao mesmo tempo que estava acontecendo. Hoje até índio tem celular. Então, nós podemos dizer que o mundo está se preparando para a volta de Jesus. É como se Deus estivesse deixando tudo preparado para que aconteça a volta como Ele disse que aconteceria. Ou seja, todo o ambiente mundial está se formando para algo grande acontecer. Então, isso nos conforta, é a certeza de que apesar dos dias serem maus, Jesus está para voltar. Vamos orar ao Senhor. Seu Deus amado, bendito seja o teu nome. Te damos toda a honra, glória e louvor, agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça para as lutas que com certeza já travamos, já, ó Deus, passamos e também para aquelas que virão ainda, para que nós sejamos prontos para a volta do Senhor Jesus. Os dias são maus. Nós vemos todo tipo de maldade, Senhor Deus, dentro e fora do próprio cristianismo. Que o Senhor receba nossa clamor, que o Senhor abençoe o teu povo, ajude-nos, Senhor Deus, nessa perseverança necessária e que o Senhor seja engrandecido na vida da tua igreja. Tudo isso nós oramos, agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.